Consulado Superior Gerais, conselheiras das congregações, membros da WISC. Eu sou Patrícia Morganda, responsável da comunicação. Este encontro faz parte do encontro da preparação para o Encontro Internacional da Comunicação para a Vida Religiosa, que se realiza online em novembro de 2023. Esses dias estamos a preparar o processo participativo do programa com objetivos e com todos os detalhes que depois iremos partilhar. O que nós gostaríamos de fazer? Por que organizamos este webinar? Por três motivos particulares. Gostaríamos de trazer essa consciência da importância da comunicação na nossa congregação e na nossa vida religiosa consagrada, porque sabemos que é importante reconhecer que temos uma pessoa, um membro, mesmo se somos pequenas comunidades, precisamos de uma pessoa que possa gestir a comunicação. E também perceber que neste webinar qual é o papel, não aquelas das comunicadoras, procurar de refletir juntas sobre esses elementos graças às duas pessoas que vão nos acompanhar, que é o professor da Universidade da Santa Cruz, aqui em Roma, e também uma leiga que é superiora, que depois iremos vos apresentar. Então, agora, com prazer, deixo a palavra à minha colega que vai nos acompanhar neste momento. Good morning, good afternoon, Boa tarde, bom dia a todos por estar aqui neste encontro. Vou falar em inglês. Antes de seguirmos, vou apresentar uma pequena reflexão e um pequeno momento de reflexão sobre aquilo que é a comunicação e aquilo que a comunicação deveria ser. E vou usar aqui as palavras do Papa Francisco. Vou sublinhar alguns parágrafos nesta 57 Organização da Comunicação. Vocês podem ver agora no vosso ecrã e vos convido agora de procurar de respirar pouco e seguir aquilo que vou apresentar. Depois vou pedir um momento de silêncio. Como na igreja existe muito para escutar, escutar uns aos outros. É um dom mais precioso e gerador que podemos oferecer uns aos outros. Da escuta sem preconceitos, atenta e disponível, nasce um falar segundo o estilo de Deus, alimentando pela proximidade, pela compaixão e pela ternura. Precisamos urgentemente na igreja de uma comunicação que inflame os corações, balsamize as feridas e ilumine o caminho dos irmãos e irmãs. Sonho com uma comunicação eclesial que saiba deixar-se guiar pelo Espírito Santo, suave e ao mesmo tempo profética, que saiba encontrar novas formas e modalidades para o maravilhoso anúncio que é a chamada a levar para o terceiro milênio. Uma comunicação que se centra na relação com Deus e com o próximo, especialmente com os mais necessitados, e que sabe acender o fogo da fé em vez de conservar as cinzas de uma identidade autorreferencial. Uma comunicação cujos fundamentos são a humildade na escuta, a paresia no falar que nunca separa a verdade da caridade. Vamos agora refletir um momento nessas palavras. Se você se sente em partilhar alguma coisa, algumas palavras-chave que falam em você agora, escreva alguma coisa na chat para partilhar.
Precious gift, gentle and prophetic. Humility in listening, ignite hearts. Balm for the wounds. Bálsamo para as feridas, comunicação que dignifica a vida, empatia, segundo o estilo de Deus. Never separate truth from charity. Nunca separar a verdade com a caridade. Humility in listening, aparition in listening. Humildade, escuta. Thank you very much Obrigado for this moment of reflection. por este momento de reflexão e de oração. Let's continue. Vamos Patrícia. continuar. Thank you. Patrícia, agora passa para ti. Obrigado. Obrigado, Navoika, deste momento, desta mensagem muito boa, importante. Vos peço agora mais algum minuto para uma palavra de introdução antes de deixar a palavra aos nossos colegas que nos vão ajudar a entrar um pouco no tema. Qual é o papel da liderança na cultura digital? Desde que nasceu o escritório da Whisky, que são já 8 anos atrás, falando com muitas religiosos empenhadas na comunicação, descobrimos esses nodos, esses pontos que eu quero partilhar convosco, e que são muito importantes para saber porque vocês são superiores e conselheiras. O primeiro ponto, as irmãs encarregadas da comunicação muitas das vezes têm outros encargos ou mesmo não têm competências para gestir a complexidade da comunicação digital. Não podemos entregar este papel a uma irmã que não tem mais de outras comunicações, outros empenhos. Isso não é possível, porque a comunicação necessita de uma dedicação e uma personalidade. O segundo ponto, os responsáveis têm medo da exposição pública das próprias congregações sobre social medias. E pensamos que ser visível seja a resposta, ao invés de formar as irmãs para gestir esta identidade digital. E o terceiro ponto, existem dificuldades, muitas vezes, de comunicação, de confiança entre o governo geral e provincial. E muitas das vezes não nos confiamos com os conselhos que nos dão das nossas irmãs que trabalham na comunicação. Por isso que decidimos de fazer esse encontro, comunicadoras e líderes ou responsáveis devemos aprender a trabalhar juntas. Queremos que este seja um espaço para vocês, superioras e conselheiras, para poder partilhar com liberdade, sem nenhum prejuízo, para podermos trabalhar juntos. Estamos conscientes que o papel da liderança na comunicação e a visão da comunicação é fundamental. Devemos aprender a trabalhar juntas e devemos saber qual é esta missão. Devemos também reconhecer a missão da comunicação e também nutrir na nossa congregação a cultura da comunicação. Temos sempre lido com muita atenção nos vossos esquemas de inscrição. Posso partilhar algumas desses esquemas. O primeiro, 90% das pessoas que se inscreveram têm um conhecimento muito baixo e média deste tema. E mais de 90% reconhece a importância de fazer a formação neste setor.
As vossas expectativas, colocadas numa síntese, primeiro ponto, o desejo de reconhecer o mundo digital, o papel e da missão. O mundo digital tem um papel na nossa missão, no nosso carisma, a nossa pastoral vocacional. O segundo, existe um medo, um temor nos líderes, nos aspectos negativos e problemáticos do mundo digital. Existe muito medo, mas talvez porque tem pouco conhecimento. Terceiro ponto, devemos ser conscientes que não se pode ficar fora deste mundo. E quarto e último ponto, qual é a liderança que a liderança joga e deve jogar na missão digital? E como muda de ser líder ao interno de um paradigma digital? Hoje, sabemos que a comunicação joga um papel fundamental. Recentemente, fizemos um webinar sobre a inteligência artificial e sobre as congregações que se ocupam da missão. E apareceram muitas perguntas neste encontro. Para fechar, eu creio que devemos saber que temos a necessidade da cultura e fazer esta formação da cultura digital. Primeiro, para sermos cidadãos e cidadãs conscientes para viver neste mundo. Hoje, qualquer um que seja deve reservar, por exemplo, ao médico, precisa sempre ter essas bases digitais. E isso nós devemos oferecer às nossas irmãs, para poder viver como cidadãs e cidadãos. E o segundo ponto, devemos formar as nossas irmãs, formadoras que têm um papel e que a comunicação é uma parte da missão. E comunicar é uma missão. O terceiro ponto, devemos oferecer uma formação específica a quem na nossa missão, aquelas pessoas que se ocupam da comunicação, sejam leigos, leigas ou mesmo irmãs. Talvez devemos também investir na formação de qualquer irmã que possa, em 2, 3 anos, formar-se para um serviço profissional de comunicação, a congregação. Não sei como toca estas coisas. Sentimos distantes de nós, sentimos uma proximidade e queremos criar essas perguntas hoje, procurar encontrar respostas. Por isso, convidamos essas duas pessoas que vão nos ajudar, o professor e uma superior geral que trabalha também no âmbito da missão. Agora, deixo a minha palavra, Miriam, para que eu possa apresentar o primeiro relator. Olá a todos e todas, mais uma vez obrigado. Quero apresentar o Dr. Juan Bruno. É jornalista, doutor em comunicação desde 2012. É professor de comunicação digital na Pontifícia Universidade de Santa Cruz, aqui na Itália, desde 2006, que trabalha em Itália no escritório de informação da prelatura da Opus Dei, onde é responsável pela estratégia digital. Muito obrigado, Juan, e deixo agora a palavra. Obrigado pela apresentação, Miriam, e muito obrigado a todos vocês por esta presença. Vou partilhar agora meu ecrã. Tenho uma pequena apresentação. O meu ecrã, que não é muito necessária, mas é justo que esteja lá. Depois, contáis habitualmente con la ayuda de buenas colaboradoras. religiosa, com a ajuda de umas boas colaboradoras, economas, a maestra das novícias, a administradora das casas, responsável das diferentes regiões. Todos compreendemos que governa o superior geral, diretora, bispo, abate ou qualquer outro cargo, não pode saber de tudo, nem estar em todo lado ao mesmo tempo. Por isso, precisa de colaboradoras que conheçam melhor algumas áreas específicas e, ao mesmo tempo, que possam acompanhar em pormenor as mil e umas tarefas que
acontecem no dia a dia de qualquer organização eclesial. Sem a ajuda de uma equipa, é difícil para que uma pessoa sozinha possa conduzir eficazmente uma comunidade ao cumprimento da sua missão. Embora necessitem de outros que os ajudem a orientar a instituição, o responsável último é aquele a quem foi a última responsável. O vosso papel único nem sempre é fácil. Tem de decidir com prudência a virtude por excelência de quem governa. Tem de indicar prioridades pastorais, detectar riscos, tomar resoluções concretas, agir sempre com uma visão global, inspirar, orientar, escutar, encorajar. E ao mesmo tempo que faz tudo isto, sabe que tem a responsabilidade particular de encarnar pessoalmente o ideal de vida proposto por seu próprio carisma. Bem, nem sempre são tarefas fáceis, como sabeis melhor do que eu. De fato, é uma tarefa que ultrapassa as capacidades humanas de qualquer pessoa. Graças a Deus, aqueles que têm uma responsabilidade de direção na igreja são acompanhados pela oração de muitas pessoas e sabem que podem contar com a ajuda do Espírito Santo. A pessoa responsável por uma instituição é como um maestro de uma pequena orquestra. E geralmente não faz barulho, mas a sua presença é essencial. O maestro de orquestra deve ser visível para todos, porque marca o ritmo e dá segurança perante as dificuldades. Mas esta pessoa, ao mesmo tempo, sozinha, não pode fazer nada, porque não produz sons. Precisa de outros profissionais para tocar os instrumentos, porque sabem como fazê-los e estão dispostos a trabalhar em conjunto. Desta forma, cada um contribui à sua maneira, dando o tom e o som certo. Então, só assim, trabalhando, governando a equipa, é que muitas outras pessoas podem interpretar com a sua vida a mesma melodia, a melodia que soa no mundo quando mulheres e homens dedicados encarnam e dão vida ao mesmo ideal. Portanto, podemos concluir que a liderança é uma arte colaborativa que se realiza a serviço dos outros. A missão das instituições da igreja realiza-se acompanhando as pessoas física ou espiritualmente, no caso das vocações contemplativas, nesse hospital de campanha de que fala o Papa Francisco. Mas, como já dissemos, alguns membros da organização têm de trabalhar na retaguarda para que o conjunto funcione. Penso que todos concordamos que a equipa que dirige a organização tem de ser pequena para poder tomar decisões operacionais e eficazes. Aliás, na gestão de qualquer realidade, todos que compõem devem poder participar de alguma forma. Como diz o Papa Francisco, está a recordar-nos este fato a incorporar a sinodalidade no ADN da Igreja. No entanto, hoje gostaria de convidar a considerar a oportunidade de incorporar uma nova figura a esta pequena de colaboradores. A figura da responsável de comunicação. Se já tem esta pessoa, terei de encorajá-los, dar-lhe mais relevância, melhorando e reforçando as suas qualidades. A nomeação de uma responsável pela comunicação para aconselhar e ajudar a equipa de governação é uma tendência que se está a espalhar em muitas organizações da igreja. É uma consequência lógica dos desafios apresentados pela sociedade e das necessidades que estão a surgir. Na Faculdade de Comunicação, para a qual eu trabalho na Pontifícia Universidade de Santa Cruz, em Roma, reunimos-nos periodicamente com responsáveis de comunicação de diversas realidades eclesiais para trocar experiências e aprender uns com os outros. Nos reunimos com franciscanos, jesuítas, legionários, foculares, Opus Dei,
renovação carismática, carmelitas, salesianos e agostinianos, e a lista cresce porque há cada vez mais ressensibilidade na igreja em relação à comunicação. Levar a ser esta tarefa e pô-la ao serviço dos governantes é uma exigência do nosso tempo. A pergunta que nos pode estar a fazer lógica: é realmente necessário ter o responsável de comunicação? O que justifica dedicar uma pessoa tempo e dinheiro a uma tarefa que até agora parecia dispensável ou podia ser confiada a qualquer pessoa? Vou apresentar duas razões que justificam a existência de uma gestora de comunicação, embora podemos apontar muitas outras. A primeira é que, nos últimos anos, o ambiente em que vivemos está repleto de informação. Sempre houve mais, nunca como agora. Recebemos notícias na televisão, nos sites, jornais, através de páginas web, mensagens do WhatsApp. Um mundo em que as nossas instituições estão a tentar desenvolver a sua missão é cada vez mais complexo e nenhum de nós está alheio a isso. As tendências, as formas de pensar, o vocabulário, as expectativas, os canais, as atitudes, as questões, perguntas das pessoas, os preconceitos, etc., estão a mudar rapidamente. Ninguém está alheio a este bombardeamento de ideias. As pessoas que servimos ou que anunciamos o Evangelho não estão alheias também, nem os religiosos que já vivem a vossa espiritualidade, sobretudo os mais jovens. As pessoas mudam ao mesmo tempo que o ambiente. E é por isso que temos de conhecer bem e de analisar. Nesse sentido, não se pode governar com uma intuição. Não se pode dirigir as pessoas que vivem numa periferia. Por isso, o comunicador pode ajudar a evitar o risco que existe sempre de a instituição procura olhar ao espelho, satisfeita. Em vez disso, esta pessoa encoraja a quem dirige o líder a olhar pela janela para a sociedade que queremos servir e que está em constante mudança. É verdade que muitas congregações e ordens prestaram um enorme serviço sem a necessidade de dedicar um esforço particular à comunicação. Mas, como diz Papa Francisco, vivemos num tempo de mudança e não apenas num tempo de mudança, pelo que dar os passos necessários para interpretar e adaptar-se ao ambiente em mudanças, sem também traicionar a própria identidade, é um exercício de prudência que, sem dúvida, nos ajudará a permanecer fiéis a nosso carisma e desenvolver a nossa missão. O segundo motivo, a segunda razão pela qual faz sentido que a comunicadora ajude a equipa governadora e de ordem interna. Antes, mencionei a importância do econômico, da econômica. É sempre necessário ter algo, dinheiro para poder realizar projetos. Todos o compreendem. Mas os sonhos daqueles que pertencem a uma congregação religiosa não vão para frente com base no dinheiro, mas sim graças às relações, nomeadamente as relações criadas no seio da própria instituição. As relações são um segredo. A primeira relação é cultivar, evidentemente, a relação com Deus. Depois, a relação entre aqueles com quem partilham o mesmo espírito ou carisma. Finalmente, a relação com aqueles que queremos servir. Só tecendo boas relações é que se mantém viva a confiança, o entusiasmo, a unidade, o desejo partilhado. E, ao mesmo tempo, estas relações têm muitos inimigos.
a falta de informação, a falta de prioridades claras, a distância, as dúvidas, as diferenças culturais ou geracionais, a dispersão. Se atribuo tanta importância às relações, é por uma razão profunda. Por isso, vou tentar explicar-me melhor com uma anedota. Na minha universidade, na Santa Cruz, aqui em Roma, temos um professor de filosofia que, por vezes, faz perguntas provocadoras. Um dia, enquanto eu estava a dar uma aula, passamos um pelo outro num corredor e me disse: João, para ti, pessoalmente, o que significa Deus e Eternidade? Bem, lançou-me essa pergunta e saiu sem esperar pela resposta. Ri-me da originalidade do professor curioso, mas confesso que me deixou pensativo todo dia. Que me importa? Tem importância de fato que Deus é eternidade? O que me muda? Por que Deus conhecemos este mistério? Bem, devemos de muito pensar a resposta que veio a mim mesmo. É que Deus acreditou que Ele é relação, que nele há relações entre as pessoas. E é precisamente por isso que nele há unidade, porque Ele é um só Deus. As boas relações geram unidade. Assim, ao relevarmos o mistério da eternidade, o Senhor quis dizer-nos, entre muitas outras coisas, que ninguém se salva sozinho, que temos de cuidar das relações, porque nas relações surgem as unidades. Perdoe-me este discurso teológico, mas esta anedota ajuda-me a sublinhar que só quando a comunicação, tanto pessoal quanto institucional, é alimentada é que se podem cultivar boas relações. E quando há boas relações, a unidade também é reforçada. E da unidade só podem resultar coisas maravilhosas. Diz a escritura de Frater qui advante frate que o irmão ajudado pelo irmão é forte como uma cidade murada. Também a unidade é um dos valores mais importantes pelos quais uma superior geral e o seu conselho devem estar atentos, e a comunicação é um instrumento indispensável para alcançar. Se não tem esta unidade, tudo desmorona pouco a pouco. De fato, no mundo cheio de ruído, é fácil negligenciar as relações e deixar espaço para a divisão. Quem governa esquece de ouvir ou não sabe ouvir. Quem pertence à congregação ou à ordem religiosa não sabe quais são as suas prioridades do líder, nem informa quando deve. As pessoas não partilham as notícias positivas e quando infelizmente chegam más notícias, são mal transmitidas e surgem suspeitas. Se não se cultiva as mensagens partilhadas, se não se cultiva a identidade, se não se tem o cuidado de cultivar a comunicação interna e se não se recorda as pessoas onde colocar a cabeça e coração em uma só pessoa, uma congregação pode tornar-se um conjunto de individualidades. Existem muitas interferências que podem distorcer as mil em uma relação que se estabelecem todos os dias nas nossas comunidades, roubando-nos a força e a alegria. Para manter uma comunidade unida, as boas relações são um segredo. E o comunicador pode ser considerado como um especialista em relações dentro da instituição. Então, comunicar bem para criar unidade é uma arte necessária para aqueles que governam. É também necessário desenvolver uma certa sensibilidade comunicativa em todas aquelas pessoas que vivem a mesma espiritualidade. Estas duas competências podem ser aprendidas como arte de cuidar a relação, que podem ser aprendidas se tem uma instituição que precisa aprender, ensiná-la e estimá-los. Um professor da minha faculdade diz que a missão de comunicar
é ajudar o governante a entusiasmar a instituição. Diz que a recordar aos membros porque estão ali, porque partilham um modo de vida, para ter-se capazes de atrair aos outros com esse entusiasmo. No meio de tanto ruído, numa sociedade que pressiona, por vezes desencoraja, ou quando surgem dificuldades, ou quando se trabalha em terreno difícil, é necessário lembrar isto frequentemente. Na minha opinião, nas instituições da igreja, é mais necessário cuidar das boas relações do que obter dinheiro ou outros meios materiais. Uma pergunta lógica é: qual seria exatamente a responsabilidade desse responsável da comunicação? Em primeiro lugar, é importante compreender que o seu trabalho não é marketing, nem é simplesmente preparar cartazes ou brochuras ou preencher o sítio web. Essas são boas tarefas, mas os comunicadores não querem fazer esse tipo de publicidade. Penso que todos sentimos uma timidez natural para falar de nós próprias das nossas instituições, porque não trabalhamos para que os saibam disso. As tarefas da responsável da comunicação visam tecer esta rede de boas relações para que sejam capazes de apoiar projetos e ideias que nos ultrapassam individualmente. Para isso, de acordo com o responsável, com a pessoa que dirige, o superior geral, a comunicadora deve preparar um plano de comunicação baseado na identidade da congregação. Deve também, entre outras coisas, produzir conteúdos para divulgar o que está a ser feito, não para que sejamos elogiados, mas para que possamos estender em muitas outras pessoas. O comunicador promoverá as prioridades. Entre as irmãs, as prioridades que é a pessoa que governa, para que todas as pessoas tenham conhecimento e caminhem na mesma direção. Esta comunicadora também vai questionar alguns canais para informar os públicos, coisas internas, boletins eletrônicos, canais Facebook, canais website, etc. A comunicadora fechará também os canais que não são eficazes e abrir outros mais promissores. Em no âmbito digital, por exemplo, onde existem muitas coisas. Outras tarefas também que não são possíveis nesta pessoa. Também conhecer responsável em outras instituições para partilhar experiências. Também aconselhar a equipa de gestão em caso de crise, evitando que demasiada ou pouca informação agrave o problema. Ouvir o que dentro e fora da instituição e da congregação pode condicionar as decisões da governação. E trabalhar para que todos sintam que têm a informação que merecem saber. E, entre outras coisas também. Estas são algumas das principais tarefas da responsável da comunicação, embora logicamente cada realidade eclesial tenha as suas particularidades preferenciais. Antes de concluir, gostaria de salientar duas condições para que o trabalho carregado da comunicação seja eficaz. Essas duas comunicações são a sua proximidade com o governo e a sua superior, e o segundo lugar é a profissionalidade. Em primeiro lugar, esta pessoa deve trabalhar em estreita colaboração com os decisores, com quem toma as decisões, para poder ajudar a ter em conta o contexto e a transmitir fielmente a vontade da governação ao resto da instituição. Por experiência também ajudar outras instituições
Esta proximidade deve ser, na medida do possível, física, mas, sobretudo, deve ser essa proximidade também humana, e que exista empatia, que exista um entendimento, uma compreensão, como dizia a Patricia, que a comunicadora se sente essa confiança e que acredite na importância, na força da comunicação. Por último, também é necessário que a responsável da comunicação possa ser profissional. Não é um trabalho que possa ser feito por qualquer pessoa ou que possa ser confiado a alguém que saiba utilizar o computador. Não é isso. Para comunicar é necessário talento, sensibilidade comunicativa e formação, com um jogo de palavras. Com a palavra do fundador do José Maria Escriva, dizia que para servir é preciso servir. Isto é, saber fazer bem as coisas e ao mesmo tempo querer ajudar. Servir, servir. De fazer bem, de fazer bem. Na comunicação não se pode improvisar, porque se o que comunicamos é aborrecido, ou irrelevante, ou pouco atrativo, as nossas publicações passam a fazer parte do ruído informativo a que já ninguém presta atenção. Definitivamente, é necessário ter um conhecimento profissional do mundo da informação, ter pessoas com capacidade de refletir sobre a comunicação. Precisamos de profissionais formados que sejam leais, instituições que conhecem o seu espírito, que desenvolvem empatia e saibam seus conhecimentos aos serviços da governação. A profissionalização desta tarefa é tão urgente como a profissionalização. Não trabalhamos nem para ganhar dinheiro. Faculdade da Comunicação, onde eu ensino aqui em Roma, quase todos os anos chegam 25 estudantes que vão trabalhar ao serviço da igreja. É bom ver como muitos deles estão a colaborar com grande proveito para as suas instituições. Entre outros exemplos, temos o diretor de comunicação da Eparquia Grego-Católica de Kiev, na Ucrânia, o chefe de comunicação do período de guerra, também o chefe de comunicação dos bispos da República Checa, o delegado para a proteção de menores da Conferência Episcopal Polaca. E graças a Deus, a sua preparação que receberam está dando muitos frutos. Como dizia antes, daquilo tantos que nós temos dos barcos que olham para fora e escutam para dentro, os encarregados de comunicação, estamos numa posição privilegiada para aconselhar o timoneiro e seus assistentes. E nesses tempos complexos, dentro e fora da igreja, fingir que está a guiar pela visão ou pela memória, ou ignorar os cifres de tempestas pode ser uma atitude demasiado. Muitas das vezes, muitas crises recentes na igreja demonstram nisso. Os cristãos e as instituições que nos reúnem não podem ser apenas crentes, mas também devemos ser também credíveis, pois só assim nos tornamos, se Deus quiser, amáveis. Levar a comunicação a sério é, a minha opinião, a melhor forma de eu conseguir. E muito obrigado. Muito obrigado, Juan, por tua reflexão que nos ajudou muito. Creio muito seja superior a todas as pessoas que estão nos escutando a reconhecer o papel e a importância da comunicação, mas também aquilo de trabalhar como uma equipa, porque a realidade nos chama. Gostei muito quando dizias entusiasmar a instituição, porque a palavra entusiasmo me encanta, me alegra, me mostra que esta tarefa tem que
de fato, vi que as irmãs estavam escrevendo, escrevendo, escrevendo. Antes de escutar a irmã Patrícia, queria deixar um segundo para escutar um pouco daquilo que nós escutamos, refletir um pouco, um segundo de pausa. I will move into English now, and we will have a time for dialogue later on. Agora vamos para inglês e teremos um momento de reflexão. Vejo muitas mensagens na chat. Tem problemas que têm problemas com as traduções. Estou feliz de passar agora. Ela é uma pessoa leiga, trabalha nos Estados Unidos com as congregações. Ela é uma parte de uma associação das organizações das mulheres religiosas. Muito obrigado, Kim, por introduzir brevemente a sua organização, mas também por ter introduzido também a irmã Patrícia. Obrigado por ter nos incluído nós aqui hoje. A Comunicação de Mulheres Religiosas é uma organização profissional de redes que trabalham na educação de todos os nossos membros que trabalham na comunicação de mulheres religiosas, que está nos Estados Unidos. Estamos quase de 76 congregações que trabalham em vários lugares no mundo. Vos encorajo de nos encontrarmos no website para aprender mais acerca de nós. E podem colocar se tiver alguma dúvida no chat. Estou com uma honra de apresentar-vos a irmã Patrícia, que é também membro da WSA. Ela se juntou também com a comunidade de caridade e foi eleita superior-general em 1991. Estudou na Universidade de London em 1991 e também teve Master em Teologia. Em 2005, começou a trabalhar no diploma no Design e Desenvolvimento antes de ser eleita para a equipa da liderança em 2007. Irmã Patrícia juntou-se à comunicação dos comunicadores religiosas em 2002 e foi também cofundadora também na CWR em 2016. Irmã Patrícia tem a palavra. Obrigado, Kim. Gostaria de iniciar agradecendo a Whisky que me convidou a partilhar esta minha experiência. Isto é muito partilhado com a vossa experiência. Antes de iniciar, gostaria de usar PowerPoint, mas escolhi não usar o meu slide. Quero falar irmãs com irmãs. Quero explicar por que eu acredito que a comunicação digital é um ponto essencial para a nossa congregação e por que eu acredito que é uma coisa imperativa para que nos ajude nas nossas missões e para promover as missões e mostrar ao mundo que nós temos esta força para partilhar e jogar para a educação também no mundo. Talvez vou iniciar de início aquilo que nós falamos da era digital. Vocês podem ver que eu acredito a necessidade e ajudar as congregações entre as irmãs em qualquer lugar onde nós podemos estar neste mundo que continua mudando. Em 2016, uma das congregações onde eu estava,
fui a diretora da vocação. Tinha uma grande influência. Okay, thank you. Welcome back to our Podemos seguir, já vamos continuar. Estava explicando como posso envolver-me na comunicação. Estava trabalhando quando partilho com profissionais, diretores, percebi que alguns deles já começaram a desenvolver o website como um modo para promover as vocações. Consequentemente, perguntei para a permissão dos meus responsáveis para fazer também esta formação para melhorar e desenvolver websites. Acompanhei com vários participantes para a criação de websites. Eu pensei que esta é uma situação de ganho a ganho, onde pessoas ganharam 50-50. Eu também aprendi que como o website funciona e aí consegui atualizar a mim mesma. Construí o website e terminei nos meus estudos em junho de 2007. Em junho, o último ano, fui neste encontro de equipas gerais, onde vivi juntos na Irlanda, e aí mudei a minha ideia. A boa coisa é como posso ajudar esses conteúdos, ajudar a atualizarem o website. E depois a província também fez um investimento muito enorme, muito grande. E depois fui também capaz de fazer outras formações para outras congregações. Seguindo, encontrei a mim mesma como uma pessoa responsável das comunicações. Durante este período de 12 anos, fui nomeada como conselheira, onde o mundo continua a seguir neste mundo da exposição digital. A era digital não podemos ignorar. Devemos estar preparadas, engajadas, para estarmos prontas a trabalhar neste mundo. Professor Nabona é certo naquilo que diz a importância para ajudar as congregações. A linha é, não significa, não é o problema que é que nós fizemos internamente ou construir os mídias sociais ou se nós não conseguimos comunicar as nossas informações internamente dentro dos membros da congregação. É verdade que todos os membros e todas as suas famílias que vivem nas suas congregações, se não sabem quais são os detalhes nossos membros precisam de investir dentro da congregação para que possam perceber e para que todas as comunicações sejam comunicadas. Não precisam de estar de acordo, mas precisam de saber todas as comunicações internas antes que as coisas cheguem fora. Os membros da congregação, a minha congregação aprendeu esta lição quando procura escutar as questões de abuso que inventou e profissionalmente foi qualificado na área da proteção dos menores. Quando empregamos esta pessoa, gostaríamos que as pessoas, as mulheres e homens, tenham este cuidado das irmãs. Mais tarde, esses jovens vão perceber o que é que aconteceu para eles, para que tenham espaço. E nós não podemos imaginar o que pode aparecer mais tarde. Não podemos controlar como a comunicação vem feita dentro das nossas irmãs. Trouxemos todas as irmãs juntas, falar sobre o que é que acontece e o que é que irá acontecer como resultado da nossa preparação, o que é que eles podem esperar, o que é que os mass media também conseguem cobrir. Foi um momento através de vários membros públicos, foi a coisa mais certa para trabalhar nesse sistema.
E quando nós trabalhamos, iniciamos a fazer isso de uma forma organizada, nós vimos os benefícios e realizamos que esta é a verdadeira forma. Mas um momento significativo em tudo isso e na minha vida pessoal e compreendi que o mundo e a importância da comunicação é aquilo que eu experimentei quando eu estava na Irlanda. Eu sei que algumas pessoas aqui estão atentas ao que a igreja na Irlanda acontece nos últimos anos. Várias publicações em 2019 acerca da igreja na Irlanda. O reporte que está a apresentar sobre a igreja, como se envolve nas indústrias e como conta as histórias crônicas dos vários anos acontecidos na Irlanda. E várias formas de condenação, noite e noite, dias e semanas. Muitas críticas não foram escondidas. Graças a Deus, os valores do Evangelho ainda continuam a valer na dignidade da igreja. Os dias que seguiram esta relação toda, notícias, jornais, existiam coisas e vários grupos e mesmo políticas ou responsáveis religiosos. Nós trabalhamos em vão, procurando várias razões para encontrar algum balanço e conteúdo para não diminuir o coração das pessoas. O relatório nos ajudou a refletir a vida religiosa. O primeiro-ministro nos elegeu no social media e fomos julgados também no julgamento público. O efeito disso tudo na igreja na Irlanda, cada um foi deixado e muito chocado desta realidade. Foi uma realidade tóxica e também minou a vida religiosa. Várias histórias de muitas coisas de várias congregações religiosas ajudou a minha própria congregação estava envolvida nisso e eu observei que muitas congregações foi menos confiada. Cada uma pessoa aquilo que procurava era encontrar uma balança, mas não foi fácil. E deste modo, até agora, é muito significativo. Porém, existia alguma coisa em mim que dizia que esta é somente uma parte da história. Existe mais outra coisa que precisa ser feita. Existe um outro modo para falar a história. E depois, graças por sorte, quando mencionei que foi organizado a comunicação para mulheres religiosas, este programa, em 2010, eu fui no meu primeiro encontro da WFP. A conferência foi nos Estados Unidos e uma das primeiras coisas que encontrei é que não era mais naquele mundo tóxico, no ambiente tóxico da vida religiosa. Neste encontro que me encontro agora, encontrei com pessoas que trabalham para a vida religiosa. E aprendi que a igreja nos Estados Unidos é que partilham histórias de abusos e cobrem algumas coisas. Existia uma tolerância e balanço. E isto aqui foi um ponto crucial para mim. Eu vi que existe um outro modo e como posso trabalhar com outras congregações nesse sentido. Podemos aprender e olhar várias formas de contar a história. Boas histórias, o testemunho para qualquer tipo de pessoa. Histórias que podemos partilhar que nos diminuem onde nós estamos envolvidas. Histórias
quais são os esforços que nós estamos a fazer para aliviar o sofrimento das pessoas. Histórias que partilham, que dizem que a vida religiosa que mudaram-se para uma fase, colaborando entre elas e continuam a advogar às pessoas que precisam. Como disse ao início no último domingo, celebramos o mundo da comunicação. E o tema deste ano foi trabalhando com o coração, falando a verdade com o coração. Na sua mensagem, Papa Francisco nos diz que neste momento histórico, neste período de polarização, o empenho para comunicar com o coração aberto e membros não é exclusiva para aqueles que estão somente no campo da comunicação. É uma responsabilidade de todas. Todas somos chamadas de procurar e de falar a verdade e devemos fazer isso com muita caridade, esperança e amor. Eu acredito que esta chamada é para cada uma de nós aqui presente, cada uma de nós aqui nas nossas congregações. Eu acredito que a paixão que recebemos devemos comunicar com o mundo em frente daquilo tudo que nós recebemos. Tendo experiência dessas coisas negativas que eu disse, eu vi e acredito de efeitos positivos também que a comunicação digital pode ter. Uma parte disto é ser muito boa de dizer às nossas irmãs, as nossas histórias. A nossa geração tem esta responsabilidade para dizer à nossa congregação. Não somos mais invisíveis na nossa comunidade como éramos antes. Se nós não conseguimos fazer esse esforço de comunicar no mundo, nós vamos perdendo tempo. O mundo não será mais reconhecido, não vão reconhecer mais os nossos ministros. Existem, de fato, algumas coisas que nós precisamos de saber. O primeiro é que educar e encorajar as irmãs para dar responsabilidade neste campo da comunicação digital. Algumas pessoas ainda não têm Facebook, não têm Instagram, TikTok, algumas já têm blogs, mas de fato existem irmãs que vão e não dizem sem dizer nada. E antes de vocês saberem, estão lendo acerca das congregações nas mass media sem nenhum tipo de conhecimento daquilo que vai acontecer, sem nenhuma referência da nossa comunicação. Nós precisamos de ajudar as irmãs para preparar neste campo. Ajudar para evitar essas coisas é muito importante ter políticas de comunicação nas congregações que dá as linhas, lembrando as irmãs que quando saem essas coisas, várias plataformas, quando falam com as mídias, existem sempre, eles devem saber que representam as congregações e devem ter uma mente, uma coisa sempre de saber que devem comunicar tudo no amor e nunca publicar coisas que possam criar problemas. Na minha própria congregação, eu vi este envolvimento de outras congregações falando das suas histórias na televisão. Na Zâmbia, por exemplo, nossa irmã foi entrevistada na televisão várias vezes, advogando de pessoas que foram traficadas, seja internamente e exteriormente. A mesma história também em Nigéria, onde a rádio também entrevistou as nossas irmãs acerca deste tráfico humano. Este passo de exposição também toca várias pessoas e mostra esta cara das religiosas, mostra qual a importância da nossa missão e da nossa congregação. E vocês também têm várias histórias. Eu vos encorajo para que possam identificar essas histórias, encontrar um modo de comunicar, seja via mídia ou na digital, na comunicação digital. Na minha congregação, não temos um salário para poder comunicar, mas trabalhamos com uma companhia de comunicação
E elas são sempre muito valiosas para nós quando temos necessidades para poder comunicar as nossas histórias. É importante também para eles, para poderem corrigir as nossas informações na comunicação digital, também procurar criar ações também gravar as informações. Se existe uma nova história relatada não corretamente, esta coisa pode ser encorajada por outros tipos de mídia. Então, corrigir as informações é muito importante. Porém, quando saem essas histórias, temos também esta vontade de trabalharmos juntas e promover as nossas histórias. A comunicação tem esta companhia para poder dedicar nas suas próprias congregações. E normalmente eu encontro quase todos os 3 dias por semana. Reparamos o nosso calendário, reparamos o que é que precisa ser feito e reparamos que tipo de histórias precisam ser emergidas nos próximos anos. Eu trabalho com esta equipa, estende esta parte da própria equipa, mas também são privadas. Uma das grandes experiências da comunicação, e uma também, outras duas, são mulheres muito desafiosas que procuram também aprender alguma coisa. Elas podem decidir o que pode ser a história mais interessante. Em várias histórias, pode ser aquelas histórias que talvez não teriam mais coragem de serem contadas. E é muito interessante saber que nos últimos anos que alguns ambientes temos mulheres que procuram também encontrar suas vocações, que encontraram em nós para poderem professar. E algumas de nós espero que tenham já o website. De fato, gostaria de perguntar como responsável nas nossas congregações, como nós procuramos refletir do impacto do nosso website? Como nós reparamos o impacto e procuramos engajar como estamos a servir a congregação? Nós recentemente mobilizamos nosso website para poder refletir a nossa presença online. Sabemos que se cada um coloca alguma coisa no nosso site, pode ser a primeira impressão da nossa congregação, ou mesmo também resultados que nós precisamos acerca. O nosso website deve ser sempre controlada como uma janela da vossa congregação. Então, vos encorajem de controlar o vosso website. Reparar se o vosso website está trabalhando para vocês. Está falando de histórias. E se não fala a história, e se não está analisando o que vocês vão fazer para poder fazer isso. E uma outra questão que gostaria de vos trazer. Se nós dedicamos a nossa congregação e ajudar os comunicadores, como podemos ajudar no seu trabalho? Desencorajamos as nossas comunicadoras a encontrar histórias? Ou devem falar histórias porque não queremos mostrar aquilo que nós estamos a fazer? Então, para terminar a minha apresentação, queria partilhar uma boa história aqui da Irlanda, que tem esta implicação internacional. No último mês, na televisão nacional, o Gigi mostrou uma boa notícia e gostaria de partilhar aqui com vocês. Eu penso que Patrícia vai mostrar. Encontro da escola, segunda escola para mulheres de Camerún, que se encontra no aeroporto internacional. "21 former students known as the Pacesetters have travelled to Ireland to thank their former teachers." 20 estudantes que viajaram para agradecer aos seus estudantes e falam-nos acerca da autoestima, que nós somos suficientes como mulheres neste mundo masculino e nós estamos aqui, devemos ser conscientes, nós podemos estar onde nós queremos. Uma ocasião, cheia de ocasião, onde está a irmã Sista, que ficou muitos anos em Camerún.
Estou muito bem, fiquei muito tempo aqui, então as mulheres estão uma oportunidade para nos encontrar mais uma vez. Estamos muito felizes, é muito emocionante e algumas de vocês estão a vendo pela primeira vez para depois ter levado à escola em 1986, no convento das Irmãs, em Dublino, para celebrar este novo reencontro no aniversário da irmã Mary, no próximo mês. Como vocês podem ver, que história foi acerca de uma congregação? Tanto, posso vos mostrar que algumas congregações na Irlanda vão celebrar tudo isso. Nunca podemos imaginar uma história dessa podia ser impressionante num jornal. Ninguém poderia ter imaginado. Irmãs, precisamos de falar das nossas histórias, dizer que a vida religiosa é relevante. Precisamos de dizer a história no mundo e os nossos valores da vida religiosa. Precisamos de dizer as nossas histórias, de mostrar que a vida religiosa é uma única posição para guiar os sinais dos tempos, para continuar a mostrar iniciativas, para mostrar àqueles que vivem na periferia. Precisamos de nossas histórias para encorajar mulheres jovens para que venham nos ajudar. Mas, além disso, precisamos dizer nossa história para sermos testemunha do Evangelho. Evangelização e comunicação não podem ser separadas. Se não temos esta presença digital para dizer as nossas histórias, então os outros vão falar de nós. E quando isso acontece, não temos o controle como representantes e muitas das vezes a verdadeira coisa não vem referida. Iniciamos com a mensagem do Papa Francisco para o Dia da Comunicação e agora gostaria de terminar com uma citação de novo de Papa Francisco. O meu sonho da vida eclesial é a relação com Deus, principalmente com os médias, no centro, na luz, do que preservar a cinza para nós mesmos, da nossa identidade. Uma forma de comunicação fundada na humildade, escuta, que nunca se separa a verdade da caridade. Que Deus nos ajude a manter a nossa comunicação clara, aberta. Que Deus, Jesus, nos ajude a escutar, bater no nosso coração, para descobrir a nós mesmos como irmãos e irmãs, para usarmos da hostilidade, para que Jesus, a palavra da verdade e amor, ajude-nos a falar na verdade e na caridade, para que possamos nos proteger uma a outra. Amém. E obrigado. Obrigado, irmã Patrícia. Partindo da sua história, do seu sofrimento da Irlanda, você mostrou como a comunicação pode ser importante. E também mostrou o fato de que se nós não comunicamos, como comunicação vai nos inviabilizar. Sinto muito emocionada como você quer nos ajudar para nos dar essa luz onde estamos agora. Agora, devíamos terminar agora. Respeito para quem pode deixar, mas eu penso que temos tempo de termos mais um momento de diálogo, como falamos desde o início.
um momento em que podemos expressar as nossas dificuldades, os nossos medos. Eu proponho um segundo de silêncio, também para os nossos tradutores repousarem um momento, mas também para darmos a nós mesmas uma possibilidade sobre o que toca dentro, não tanto para fazer perguntas, mas tanto para procurarmos perceber qual é o nosso papel como responsáveis. Durante este momento de silêncio, a minha colega, os meus colegas, Milana Voica, vão pedir no esquermo, na chat, duas perguntas que preparamos. Duas perguntas para continuarmos a refletir, não somente agora para partilhar, mas com a vossa equipa, com os vossos conselhos, com as vossas irmãs. Então, deixamos um momento de silêncio. As perguntas estão aqui em 5 línguas, vão ser disponíveis para todas e todos. Um momento de silêncio. Então, vou recuperar alguns comentários na chat que aqui tiram este problema, apresentam este problema. Tanto uma pergunta seria como gestir a situação quando temos uma comunicação muito negativa sobre nós. Uma irmã também dizia, devemos abrir uma página Facebook, mas também como podemos gestir da construção de conteúdos e a atualização. Estou procurando de ver as perguntas. Como chegar ou que tipo de comunicação para conseguirmos chegar nas pessoas que não nos conhecem e que não conhecem também o Evangelho? Então, deixo a palavra brevemente à irmã Patrícia e professor Narbona para podermos restituir um pouco daquilo que nós escutamos. Também dizer que nós vamos recuperar essas perguntas e vamos procurar trabalhar, talvez até encontrar um outro momento para responder usando a nossa plataforma digital e disponível em 5 línguas de comunicar a vida religiosa. Deixo a palavra agora ao professor Narbona. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado a todos pela contribuição. O meu intervento final me ajudou a perceber que existe muita sensibilidade na comunicação, se percebe a importância, isso já é tanto para mim. E uma das conclusões principais do dia, e também vejo que aquilo que falta E da dove si comincia? Sarebbe lá onde podemos iniciar, de modo particular, tem uma pessoa sozinha, tem todo o sustento, tem todo o sustento do conselho do governo, da superiora. Eu gostaria de sugerir ou propor uma parte, pedir à superiora quais são as prioridades. Diga-me 3, 4 objetivos nos próximos 4 anos. Aquilo que seja como a nossa instituição, quais são as nossas prioridades. Entanto, a superior pode apresentar, quero vocação, quero que as mais velhas se sintam mais cuidadas, falar também, quero que a figura do fundador seja presente. Então, esses são exemplos. Iniciar a fazer propostas, como a comunicação pode servir. É um sugerimento simples,
ao mesmo tempo prático, mas chegamos na conclusão de uma das coisas mais úteis, que é aquilo que eu posso sugerir. Eu agradeço mais uma vez pela vossa atenção. Já tem muita gente que acredita na comunicação, por isso, obrigado. Deixamos agora a palavra à Patrícia. Thank you. Muito obrigado. My thoughts are like this is a Meu pensamento também é que este tema caminhada it begins really with inicia com um programa de formação e se nós conseguimos educar, partindo desse ponto, educando as nossas irmãs e ajudar elas a aprender e a partilhar as suas histórias, encontrar pessoas para te ajudar ou trabalhar nas companhias da comunicação ou então empregar pessoas a trabalhar na área da comunicação e ajudar para que possam comunicar para vocês. E dali nós seremos capazes de partilhar as nossas histórias. O que é que nós somos, o que é que nós estamos a fazer, e isso irá nos ajudar a crescer. Muito obrigado, irmã Patrícia. Bene, sono Muito consapevole. bem. Estou consciente que não demos muitas respostas, mas estamos a procurar ler todas as perguntas que estão no chat e vamos procurar um modo de responder. A irmã Patrícia também de nos ajudar. Vamos responder e vai encontrar todas as respostas na nossa plataforma. Este não é o último evento que organizamos. Como sabe, estamos organizando vários eventos em previsão do encontro internacional. Quero agora deixar a palavra à irmã Alice Calegar, que é a irmã filha da caridade da igreja, jovem, e ela se ocupa para a congregação, da comunicação para a sua congregação, mas de modo particular nos está ajudando a fazer este panorama, digamos, um mapa da comunicação ao nível geral na vida religiosa. Então, pedimos para que as congregações para encherem ou preencherem um questionário, e se vocês ainda não fizeram, gostaríamos que o fizesse. Quanto mais dados teremos, isso vai nos ajudar a perceber para o nosso evento internacional. Então, ela está nos ajudar a fazer este mapa. Nós pedimos à irmã Alice para que nos ajude, nos dê um dado para fazer-nos perceber qual é a realidade dos dados acumulados até agora. Até a palavra. Agora vou partilhar o ecrã. Então, algumas são respostas que recebemos porque as perguntas são muito, mesmo até no mês passado, porque o questionário foi aberto tanto tempo. Esses dados são de 19 de maio. Temos um total de 187 perguntas até agora, 177 congregações diferentes, como vem, de várias línguas, porque é um questionário em 5 línguas. Línguas que não significa que responde ao território de pertença ao Instituto, mas a pessoa encarregada na comunicação que respondeu ao questionário. Se tem a pessoa que perguntamos se a pessoa que se ocupa da comunicação é leiga e consagrada, e temos que a maior parte, 81%, são irmãs consagradas, que se ocupam da comunicação ao interno do Instituto. 80% há uma equipa de comunicação e onde temos 22% de congregações que não têm uma equipe de comunicação, somente existem digital como instituto. Isto nos faz pensar como uma preocupação naquilo que aconteceu nas relações, naquilo que recebemos.
Se não tem presente uma equipe, somente uma metade trabalha com uma agência competente externa que lhe ajuda a comunicar a vida da congregação. É interessante o dado da importância da consciência dos superiores gerais, da importância da comunicação. Existe um resultado muito alto, quase em cima do suficiente, mas o próximo dado sucessivo nos coloca numa interrogação. Se temos uma boa consciência, por que então falta quase a metade de um plano estratégico da comunicação? Porque quase 48% não tem um plano estratégico, porque não temos a base que sustenta a comunicação. E um outro dado, uma linha quinta da comunicação, a mesma aqui também, temos também um dado relevante quanto à positividade ou à negatividade, temos 58% e 42% ainda não tem. O último dado que quero sublinhar, que é a parte específica sobre a formação dos estatutos. Quase 70% não tem uma parte ad hoc que refere à comunicação no plano da formação dos estatutos. Se dizia a importância da formação, se diz, repetiu-se aqui várias vezes a importância da formação, mas esta coisa formativa não é muito presente. Então, vemos isto como um caminho, como vida religiosa. Precisamos de fazer para ocupar-se, a formar-se todas, a formarem as pessoas mais jovens, adultas, para aprender a viver neste mundo digital. Como digo, como Deus diz, é uma maneira boa e eficaz. Muito obrigado, Alice. Existem tantos outros dados porque é um questionário muito complexo. Eu agora vos convido, se ainda não fizeram ou se não tem uma pessoa encarregada da comunicação, vos peço de nos escrever ou peço agora mesmo de meter a e-mail na chat, onde vocês podem nos escrever e nós vamos enviar o link para este questionário que vai ser aberto até no fim de junho. Porque precisamos de elaborar os dados e esperamos de conseguir fazer uma publicação. Estamos um pouco atrasadas, vamos agora fechar. Obrigado a todas e a todos. Não sei se podemos dizer quando antecipei quais eram as nossas expectativas, nossas e vossas. Me pergunto se conseguimos atingir ou se conseguimos aumentar a nossa consciência sobre essa temática. Cada uma de vocês vai responder na própria realidade. Vos convido a partilhar esses temas com as vossas irmãs, esses vídeos. Os registros vão ser disponíveis para as superiores gerais e somente as duas relações disponíveis para todas, o diálogo fica para as superiores gerais. Vamos fechar anunciando-vos os próximos encontros, o próximo evento, e passo agora a palavra à minha colega Ana Roca. Okay, I'll be speaking in English. Vou falar inglês mais uma vez. And briefly, Brevemente, nossos próximos eventos, you can note in your calendar. pode notar no vosso calendário. O primeiro é na segunda-feira, maio 29, Communicating through an event comunicando planning. evento planejando parceiros e preços. So this event is happening on Este evento será na segunda-feira. Se você gostaria de participar, a registração é aberta e você pode encontrar todas as informações no link. Na chat, já agora, o registro vai fechar também no domingo. Então, se você gostaria de participar deste encontro, e o segundo evento vai ser junho 27, convidando as pessoas lendo os votos na luz de uma cultura digital. Também
Vos convidamos a colocar este ponto na vossa agenda e esses todos os eventos estão a preparar para o Encontro Internacional para a Vida Internacional Vida Religiosa. E também mais informações podem encontrar no nosso website da WISC e na nossa plataforma. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Navoika. Quero agradecer também ao nosso orador, Mastica, e também a Bruna, as duas relações em inglês e espanhol. Vão estar disponíveis já a partir da manhã na nossa plataforma. Os meus colegas vão vos colocar na chat, a plataforma digital onde vocês podem encontrar, podem se juntar a partir do site da UESC. Agradeço também aos nossos tradutores, ofício técnico e os colegas também que nos ajudaram neste encontro. Obrigado para cada uma de vocês. A última coisa que quero falar é a possibilidade, no nosso projeto da advocacia, tem curso de formação de uma semana presencial aqui em Roma, em julho. Este encontro é para ajudar as pessoas que trabalham na advocacia a oferecer competências comunicativas. Existem ainda espaços, se tem irmãs que estão principalmente na Europa, porque os preços poderiam custar um pouco. As pessoas que estão aqui na Europa que gostaram de participar e que trabalham na área da comunicação, nesta temática, vos peço mais uma vez de nos escrever, de nos fazerem saber para que possamos incluir nesta formação. Uma ocasião preciosa para não perderem. Muito obrigado a todas. Thank you. Gracias. I don't remember her name. She wasn't here when I was here. Io pensavo la vita.